Oi, eu sou a Jasmine, sejam muito bem-vindos ao canal Meu Mundo. Aqui no canal a gente fala sobre filmes, séries, livros e o que vier na minha mente, porque é o meu mundo. E no vídeo hoje a gente vai falar sobre o livro O Jogo do Detetive Contra o Tempo, escrito por Sabrina Martinho e com a capa de Sarita Finato. É muito difícil falar o nome das pessoas, geralmente. Faz muito tempo que eu não trago um vídeo aqui da Wattpad, porque eu estava muito ocupada com os vídeos das editoras parceiras que eu tenho aqui no canal. Mas esse livro em específico, eu tô trazendo ele porque ele foi um ganhador do primeiro lugar na categoria Mistério Suspense no concurso Raridades da Escrita lá no Wattpad, na qual eu fui avaliadora. E por causa disso, eu decidi que quem ganhasse o primeiro lugar poderia ter uma resenha aqui no canal. Infelizmente, somente a Sabrina decidiu aceitar a minha oferta, então por isso esse foi o maior motivo de eu ter enrolado, é porque eu achava que eu tinha mais tempo, mas no caso não, né? Mas enfim, tô postando aqui hoje pra vocês. O livro, ele é muito curto, estando completo já com apenas 16 capítulos, contando com o prólogo, mais um capítulo de pensamento do personagem. Por ele ser tão curto assim, eu consegui ler ele em apenas uma tarde, então você também pode ler apenas uma tarde. Agora segue a sinopse. Yuno Takahashi é um detetive de 28 anos que viaja pelo mundo resolvendo casos policiais. Nessa nova viagem, ele resolve se instalar por um tempo na Inglaterra, em uma cidade pacata chamada Rio Angels. Apesar da tranquila, ela carrega vários mistérios consigo, desde desaparecimento à morte de pessoas influentes de uma hora para outra. No ano de 1990, em 12 de abril, ele vai a um jantar na mansão do prefeito com vários outros convidados. Quando se dá conta, está preso numa mansão, junto aos funcionários e convidados, sendo colocado sob pressão por um assassino em série em mistérios que não dá as caras. O detetive precisa correr contra o tempo para descobrir quem é a pessoa por trás disso e impedir que ela mate mais pessoas. Se você ainda está nesse vídeo, está gostando deste livro, aproveite, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para aquele seu amigo que adora um livro assim de mistério ou que tá começando a ler esse tipo de livro. Esse livro, sinceramente, não é o melhor livro de mistério que eu já li na minha vida. Mas isso não significa que ele seja ruim. Se você é uma pessoa que está acostumada a ler bastante mistérios e thrillers, você provavelmente não vai gostar muito dessa história. Mas se você está começando o seu percurso por esse gênero, essa é uma ótima opção para você começar a ler. Essa história começou sendo uma história interativa na plataforma Spirit. E uma história interativa é muito difícil de escrever, tanto porque você precisa de um público para decidir o que vai acontecer na história, tanto porque o ator vai ter que ficar pensando em 1001 coisas que podem acontecer juntas ou não. Apesar disso, no decorrer da história eu pude ver um grande crescimento na escrita da autora e de como a história foi ficando cada vez mais e mais interessante. Então, se você começou a ler e tá no início e não achou lá grandes coisas, volta com calma, relê, porque o final pode te surpreender. Só dá mais uma chance. Eu senti muita falta de uma descrição melhor dos personagens, tanto na parte da personalidade deles, quanto na aparência. E eu acho que poderia ter sim dado mais destaque para cada um deles na história, porque muitos a gente conhece mais a fundo, mas tem alguns que a gente sabe muito pouco sobre eles. Também achei a parte dos detetives um pouco insignificante se a gente levar em conta que eles são detetives. E, tipo, eles são detetives, então eles deveriam estar na frente das investigações. Mas não é bem assim, e a maior parte do descobrimento do caso que acontece é as pessoas ao redor. E não tô dizendo que isso não pode acontecer, mas eu acho que os detetives deveriam ter sido uma parte mais importante na história. Um ponto muito positivo nessa história é que a autora foi atrás de saber sobre primeiros socorros em lugares onde as pessoas morrem por facada, que não seja na barriga, principalmente porque estamos falando de um livro de serial killer, de um livro de mistério, de suspense. E um livro de investigação é muito importante ter esses detalhes em mente, bem certinho, bem pesquisado, para não dar, assim, qualquer coisa da mente, porque às vezes qualquer coisa da mente é bem errado. E agora a gente vai falar do final, então se você não gosta de spoiler, aqui tem um card para você ir para uma playlist
para ver outros vídeos como esse. E caso você não se importe com spoiler ou goste de spoiler, sejam muito bem-vindos a essa área restrita. O capítulo final foi sem dúvidas o melhor, onde teve mais adrenalina e a maioria das respostas foi respondida. Acontece que ele ficou muito desalinhado em comparação aos outros capítulos em relação ao tamanho. Ele ficou, muito maior que outros. Então, uma coisa que poderia acontecer ali seria ou dar mais elaboração para os outros capítulos, que eu acho que é uma boa, porque dá pra colocar muito mais coisa, muito mais detalhes, que seria super importante, ou dividir assim, pelo menos uns 2 capítulos. Agora a gente vai falar outros pontos aqui no final que eu gostaria de ressaltar mais e mais ainda. Agora vem cá comigo, por que é que eles queimaram as provas? Não faz sentido. As provas não eram falsas? Não tinha uma confissão do autor do crime dizendo que aquelas provas eram falsas, que estavam ali plantadas para incriminar aquelas pessoas? Então, não era muito mais fácil você entregar as provas, mais a confissão e dizer, olha, essas provas são falsas. As provas iam ser desqualificadas, as provas seriam arquivadas como falsas, não teria um fundo aquelas provas. Tá, mas se aquelas provas chegassem, mesmo elas sendo falsas, muitos ali acabariam sendo presos porque cometeram um crime antes daquelas provas. Bom, alguns ali cometeram crime sob chantagem, e chantagem é um crime. Então, talvez, eu não sei bem, mas talvez se você comete um crime sob chantagem, talvez esse crime seja no lado, já que você não estava cometendo o crime por vontade própria, e sim o outro. Então, o crime sairia nas costas do outro. O segundo ponto que eu quero soltar aqui no final é que eles destruíram provas, eles obliteraram provas, e obliteração de provas é um crime. Mesmo que a investigação não tinha começado, eles estavam na cena de um crime, então tudo que eles encontrassem que tivesse por ali, eles iam estar como provas. E se eles encontrarem aquele galão, aquele lugar onde eles incineraram todas as provas com cinza, eles iam saber que alguma coisa aconteceu ali, eles iam investigar. E se eles descobrissem que ali tinha alguma coisa que foi queimada depois de tudo que aconteceu, mas todo mundo ia se dar mal. Então, se eu digo, foi erro ou foi um pensamento para ter um segundo livro, hein? Antes que diga que eu tô queimando o filme do livro, não é bem assim. A ideia do livro é bem promissora e o livro em si é bem divertido. Só que ele precisa de mais envolvimento e eu tenho certeza que a autora consegue. Mas a gente chegou no final de um vídeo, então não se esqueça de se inscrever. Pelo amor de Deus, a gente precisa chegar logo nos 300 inscritos e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum livro como esse. E eu tô deixando aqui 2 cardzinhos para você continuar assistindo meu conteúdo e me ajudar a chegar nas 4.000 horas assistidas. Porque tá difícil, hein? Eu espero que vocês tenham gostado, eu fico por aqui e até mais!